Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião da Sala de Crise do Paranapanema. Inicialmente, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Começando pelo ONS Rio. Bom dia a todos. Aqui pelo ONS Rio de Janeiro, Paulo Diniz, Rafael Barros. Mariana Nunes. Ok. Semadem. Semadem. Está no computador. Está no computador, não me está desligado. Semadem. Bom, vamos para outra que ele caiu, mas ele volta depois. Comitê do Paranapanema. Bom dia. Comitê. Sim, fale. Do Comitê do Paranapanema e do Comitê do DAE. Priscila, coordenadora do escritório do Paranapanema. Ok. Temos o DAE e o comitê. DAE tem CBH. DAE. Presidente Prudência. Ok. Se vocês pudessem se apresentar em Presidente Prudente, DAE. Álvaro, DAE, Prudente. Sandro, secretário executivo do Comitê de Frontal do Paranapanema, presidente Prudente. Ok. Tem CBH Paranapanema, que só isso. Eu não sei, não consigo identificar. Energis. Vamos lá, vamos. A Votorantim, eu acho. Cristiano Albuquerque, ouvindo perfeitamente. Bom dia a todos. Ok. Aí você desliga o microfone quando não estiver falando, tá? Positivo. Semadem agora de novo. Semadem. Marcelo, nós não estamos lhe ouvindo não, viu? Só para você saber. Bom, tem Priscila. Priscila. Bom dia. Eu sou Priscila, sou vice-presidente do Comitê do Alto Paranapanema. Represento os usuários na bacia. Rio Paranapanema Energia. Bom dia. Aqui é Tiago, da Planejamento da Operação. Acho melhor apresentar todo mundo. Tiago, Dayana. Do Meio Ambiente tem o Leandro Barbieri. O Vinícius, da área de Patrimônio. E aqui também da operação está o Marcos Galera. Ok. CTG Brasil. Bom dia, Joaquim. Aqui é Fernando Sestari, do Planejamento da Operação, mas também participa a Tâmara do Regulatório, Camila e Camila da Comunicação e Graziela, nossa meteorologista. Bom dia para todo mundo. Ok. CEDEST do Paraná. Bom dia, João Samek, representando Águas Paraná. Fornazari, do Águas Paraná. E nós estamos, só para comunicar, a gente entrou com o link pela Secretaria de Estado, então por isso que apareceu o CEDEST. Ok, mas tá tranquilo, tá melhor do que das vezes anteriores a conexão com vocês hoje, tá? Ok. Obrigado. Bom, Semadem de novo. Semadem, você consegue... Nós não estamos ouvindo o Semadem, ele é importante que a primeira apresentação normalmente é dele, do Marcelo, e nós não estamos ouvindo. Vou tentar ver como resolver. Bom, quem eu deixei de falar? Que tem alguns que só tem uma sigla, eu não estou conseguindo identificar.
Carlos Ávio, vice-presidente do Comitê Norte Pioneiro Paraná. Ok, tá bem conectado. Alguém mais? Não. Bom, normalmente nós fazemos duas apresentações. Uma apresentação inicial do CEMADEM, mas nós estamos com um problema de conexão com o CEMADEM. Então, vamos tentar inverter a ordem hoje e depois eu faço a apresentação do CEMADEM. Vamos começar, então, pela apresentação do ONS, tá? E depois da apresentação do ONS, nós fazemos a do CEMADEM e abrimos para discussão, essa parte inicial, tá? E depois, num segundo momento, nós tratamos de assuntos de natureza geral. Então, eu vou botar na tela, ONS, a sua apresentação, tá? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Realmente vai ser importante depois a complementariedade da apresentação, nossa apresentação aqui do ONS com a do CEMADEM, exatamente para a gente avaliar, né, as condições meteorológicas, né, verificadas e previstas, o reflexo disso em cima da operação hidráulica, das condições hidrológicas da operação hidráulica da bacia do Rio Paranapanema. A gente, já vou adiantar um pouco, né, a gente realmente não teve a observação de nenhuma chuva significativa na bacia do Rio Paranapanema desde a nossa última reunião. E a perspectiva, aí, pelo menos para o curto, a médio prazo, continua sendo de um cenário não muito favorável em relação à precipitação e, consequentemente, à vazão. Então, dentro desse contexto, que a gente vai mostrar a avaliação da operação hidráulica realizada e a perspectiva que a gente tem aí, a gente estendeu o horizonte de avaliação hoje, não só até o final de outubro, mas também até o final de novembro. Vai ser uma apresentação rápida, onde acho que a informação mais importante é do último slide, que mostra exatamente a simulação dentro do contexto hidráulico e hidrológico que a gente tem até o momento. Próximo slide, por favor. E o próximo. Bom, é só a bacia, né? Sempre destacando a capacidade máxima de armazenamento que a gente tem, né? O volume total de mais de 28 mil hectômetros cúbicos, dos quais 12.598 é útil, né, passível de ser usado para geração de energia elétrica, e a gente tem ainda uma disponibilidade de volume morto, ou seja, dentro dos reservatórios, maior do que a metade desse total, né, 15.884. Próximo slide, por favor. Dentro desse contexto, a gente tem, com os valores verificados ontem, em relação a essa capacidade de armazenamento total, 28%, né, do armazenamento útil dos reservatórios para fins de geração de energia elétrica. Essa média é composto, considerando o volume verificado de Jurumirim ontem 30%, o seu volume útil, Chavante 34%, Mauá 27% e Capivara 23%. Sempre lembrando que os dois principais reservatórios de regularização de cabeceira são Jurumirim e Chavantes, contando com Capivara, que já está bem no trecho médio para o final ali da bacia, com 1.300 hectômetros, e Mauá, que tem realmente um volume bem pouco significativo. A gente considera mais aí como uma complementação de vazão para esse trecho médio aí da bacia do Rio Paranapanema. Próximo slide, por favor. Eu não apresento hoje aqui aquela parte de chuva acumulada, né, que acho que o CEMADEM apresenta melhor essa contextualização dessa parte. Próximo slide, por favor. Vou apresentar aqui a operação hidráulica recente, né? Como a gente vem comentando aí nas últimas 3 reuniões, a gente está numa condição energética sistêmica bastante diferenciada, né? A gente está vivenciando um final de período chuvoso, de período seco no Sudeste, muito abaixo da média histórica. Isso aí não é uma característica só da bacia do Rio Paranapanema, a bacia é uma característica de todas as principais bacias do Sudeste, né? Grande, Paranaíba, Tocantins, São Francisco, todas as principais bacias que têm nascentes ali no meio do Sudeste brasileiro, né? Principalmente em Minas Gerais. Então, e a outra
consequência que a gente tem vivenciado, não nessa última semana, mas nas semanas anteriores, eram temperaturas bem acima da média para essa época do ano e, consequentemente, demanda uma geração de energia elétrica também bastante elevada. Felizmente, foi algo que a gente não observou tão intensamente nessa semana, porque em função de uma passagem de uma frente fria, provavelmente o Semadem vai comentar, a gente teve uma estabilidade nas temperaturas máximas aqui na região sudeste, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Então, em função disso, a gente conseguiu manter um perfil de geração média que a gente vinha mantendo até então. O reflexo disso, então, na Bacia do Paranapanema, né, a gente teve, em função do esvaziamento da usina do reservatório de Capivara, a gente precisou soltar, que chegou aos seus 20%, a gente precisou soltar um pouco mais de água da cabeceira, entenda-se aí Jurumirim e Chavantes, para poder estabilizar o reservatório de Capivara em torno de 20%. A gente tem praticado uma vazão média, a gente vai ver daqui a pouco em Chavantes e também em Capivara, ao longo dos últimos dias, um pouco menor do que a estabelecida nas semanas anteriores, a gente teve recorde de carga. Então, a gente teve verificado aí de Jurumirim, ontem fechou com 30,26, e a gente continua com um perfil de geração e de defluência, que é aquela curva em verde ali, onde a gente tem um aumento ao longo da semana, dos dias úteis, onde a carga é maior, e a gente consegue fazer uma redução e uma economia no uso dos reservatórios ao longo dos finais de semana. Então, por isso que tem essa oscilação na curva verde. Próximo slide, por favor. Em relação a Chavantes, a gente observa um efeito parecido, né? Um aumento na afluência de Chavantes, que é a curva em vermelho, de forma artificial, né? Que é o aumento da vazão recebida de Jurumirim, e a gente observa ali o perfil de defluência, que é a curva em verde, seguindo a lógica que eu falei entre dia de semana e final de semana, e mais recentemente a gente pode observar um pequeno aumento da curva verde, que é exatamente o aumento da defluência do reservatório de Chavantes para amenizar e estagnar o reservatório de Capivara próximo de 20%. Então, aquele pequeno aumento ali da curva verde de Chavantes tem exatamente esse objetivo, que é estabilizar o reservatório de Capivara em 20%, uma vez que o reservatório de Chavantes é o reservatório, dentre esses três, que está com armazenamento um pouco maior, 34%. Próximo slide, por favor. Exatamente como comentei, a gente pode observar ali o reservatório de Capivara estabilizando ali, né, bem no canto direito, a curva em azul, e a gente já observa ali uma coincidência entre a curva vermelha e a verde, bem no cantinho direito ali do gráfico, né, ou seja, porque em função da diminuição da defluência de Capivara, a gente já está usando um pouco menos as defluências de Capivara e equalizando com a vazão que está sendo recebida vinda de Jurumirim e Chavantes. Ou seja, a função objetiva que a gente tem agora é tentar, vocês lembram a lógica de operação que a gente havia estabelecido na reunião passada, né, que era estabilizar a Capivara em 20% e tentar manter os reservatórios de Paraibuna, de Jaguari, oh meu Deus do céu, de Jurumirim e Chavantes, próximo de 30%, desde que ocorresse uma situação de chuvas com alguma normalidade, que não foi o que se verificou desde nossa última reunião para cá. E vou deixar o reforço desse cenário para o Semadem. Então, em função disso, a gente está praticando, como eu havia comentado, esse aumento das defluências da cabeceira e a gente vai estabilizar o reservatório de Capivara em 20%. Próximo slide, por favor. Bom, o reservatório de Mauá, apesar do pequeno porte de armazenamento dele, a gente também fez um pequeno aumento do uso da água armazenada nesse reservatório, exatamente para tentar também compensar o reservatório de Capivara. É um reservatório muito pequeno, né? Provavelmente a gente não vai conseguir manter durante um prazo muito longo essa política de geração tão elevada, e a gente provavelmente vai também estabilizar esse reservatório no valor antes de 20%, a gente deve manter o reservatório de Mauá numa operação a fio d'água, né? Sempre lembrando que o reservatório de Mauá ele ainda consegue pegar
né, dado que a bacia de drenagem dele está no estado do Paraná, ele ainda consegue pegar uma pequena influência dos regimes de chuva do sul do Brasil. Então, é um aproveitamento que a gente tem uma expectativa de que, em algum momento, ele possa ter mesmo que na calha principal do Paranapanema não tenha um aumento das suas vazões, a bacia de drenagem de Mauá, do Tibagi, ainda tem a perspectiva de pegar alguma influência do sul ainda. Mas é um reservatório muito pequeno que a gente utiliza ele com muita parcimônia. Próximo slide, por favor. Próximo. Esse é só para contextualizar o que eu já comentei anteriormente, né, que a condição hidráulica e hidrológica ainda é muito desfavorável, observado nas outras bacias do sistema, e a gente, de forma equânime, a gente vem utilizando todos os recursos armazenados em todas as principais bacias do subsistema sudeste para atender a demanda de energia nesse subsistema do Sistema Interligado Nacional. Então, a gente ainda não aconteceu em nenhuma bacia do sistema, nem na do sul, né? A gente tem alguma complementariedade essa época do ano ainda entre o regime hidrológico do sudeste e do sul, ou seja, a gente continua ainda na média do histórico, observando ainda baixas vazões no sudeste, né? Porque a gente vai entrar ainda, a expectativa é que se entra ainda no período de transição para o período chuvoso, que normalmente ocorre entre a segunda quinzena de outubro e a primeira quinzena de novembro, só que ainda não aconteceu, mas nessa época do ano a gente, em média, observa vazões mais elevadas no sul, que a gente também não vem observando. Então, realmente é a gente fazer o balanço dos pratos, né? Então, não há bacia que a gente não esteja fazendo uma distribuição dessa geração para atender a demanda de energia sistêmica. Próximo slide, por favor. Bom, dentro desse contexto, próximo slide, diferentemente das reuniões passadas, é importante a gente ter um farol um pouco mais à frente em relação à perspectiva de operação na bacia do Paranapanema. Até então a gente estava mostrando no final de outubro, dado que a gente tinha a expectativa de, ao longo de outubro, observar a inversão hidrológica, né, do seco para o úmido, início de inversão, só que como isso não foi observado, a gente está jogando o farol um pouco mais à frente, até o final de novembro. Como as incertezas elas são maiores, né, dado que ao longo de novembro é possível, em média, se observa essa inflexão, né, essa reversão entre o período seco e úmido, a gente está utilizando um outro critério, que é a média da chuva. A gente continua utilizando o nosso modelo hidrológico chuva-vazão chamado SMAP, só que a gente está usando a média hidrológica de chuva observada nos últimos 13 anos. Né? Não adianta a gente ter um viés muito pessimista e nem muito otimista. Então, a gente entende que é algo razoável dentro desse processo de tomada de decisão a gente enxergar a média verificada nesses últimos 13 anos. E a premissa de armazenamento adotada, viável, de ser adotada nesse horizonte até o final de novembro, é a manutenção de todos os reservatórios da bacia do Paranapanema, no mínimo em 20%. Próximo slide, por favor. Nesse slide, a gente observa, considerando essa vazão, né, obtida por essa média de precipitação dos últimos 13 anos, que todos os reservatórios praticamente quase que tangenciariam em algo próximo de 20%, né, alguns 20%, outros 22%, outros 23%. E o reservatório de Mauá é o único reservatório que ele teria ali um pequeno descolamento, só que a gente entende que é um reservatório muito pequeno e essa água desse pequeno descolamento é uma água que estrategicamente a gente poderia utilizar no momento de uma entrada do período chuvoso de forma mais tardia, ou de não acontecimento da reversão do período seco para o período chuvoso ainda em novembro. É um reservatório com uma acumulação muito pequena e que ele não seja tão significativo aí no balanço dos outros 3 reservatórios. Próximo slide, por favor. Bom, quanto às conclusões dessa nossa avaliação, continua o destaque, né, da importância da bacia do Rio Paranapanema para a operação do Sistema Interligado Nacional e a interdependência de operação desses 3 reservatórios, né, de Urumini, Chavantes e Capivara, e que, considerando, né, esse cenário
do modelo chuva-vazão, da chuva média dos últimos 13 anos, foi possível, nesse horizonte de avaliação, até o final de novembro, agora de 2019, a preservação do armazenamento de Jurumirim, Chavantes e Capivara próximo de 20% dos volumes úteis desses reservatórios. No entanto, é sempre importante destacar que, para a manutenção desses 20%, a gente não está prevendo uma geração de energia como a gente vem fazendo, ou seja, a gente vai ter que diminuir a geração de energia elétrica na bacia do Rio Paranapanema para a preservação desses 20%. Então, mensagem bem clara é que esses 20% a gente não está alcançando, gerando da mesma forma que a gente gerou até então. A gente vai ter que diminuir o porte de geração na bacia para atender esses 20%. E o último item da conclusão é, considerando essa importância da geração da bacia do Paranapanema, para o Sistema Interligado Nacional, a gente vai continuar monitorando as condições operativas dos reservatórios e a gente vai promover a modificação da política de operação em função de alterações em alguma dessas variáveis. O que a gente quer dizer com isso? Em a gente ter uma seca, uma continuidade de uma seca mais severa do que o que a gente vem observando até então, ou ao contrário, a gente observar ao longo do final de outubro ou início de novembro o início mais intenso da transição entre o período seco e o período chuvoso, não só na bacia do Paranapanema, mas também nas outras bacias do Sistema Interligado Nacional, principalmente nas bacias do Sudeste, e obviamente que no momento que for possível a gente reduzir o uso do recurso hidráulico, nesse caso na bacia do Paranapanema, a gente vai fazer, ou seja, reduzir as vazões defluentes para a gente conseguir recuperar novamente os reservatórios da bacia do Rio Paranapanema. Bom, é isso que a gente tinha para apresentar hoje. Estamos à disposição para os debates e eventuais dúvidas. Alô? Vamos tentar ver agora, Marcelo Celucci, lá do Semadem, se você consegue a conexão agora. Bom dia, Joaquim. Bom dia a todos. Sim. Agora estamos conseguindo finalmente. Ok. Não, veja só. Nós tínhamos invertido exatamente para dar chance de você se conectar, porque sua apresentação está muito aguardada, porque você vai ser o homem da chuva hoje. Se vai dizer que vai chover ou não vai chover. Então, era importante você começar a sua apresentação e depois eu abro para uma discussão sobre as duas apresentações. Tá? Então, vou botar na tela a sua apresentação. Bom, perfeito. Muito obrigado. Vamos na primeira figura de fato, que é a chuva observada nos últimos 7 dias. Choveu pouco, né? Na verdade, na bacia aí do Paranapanema. Fica um pouco no cantinho da figura, a gente tem que imaginar a posição da bacia, mas é basicamente entre São Paulo e o Paraná. Então, realmente choveu em outras regiões, choveu bastante pouco na região nos últimos 7 dias. Na próxima figura, talvez mais interessante, a mesma figura com um período maior, os últimos 30 dias, né? Aí, especialmente na figura da direita, dá para ver que, embora choveu nesse período dos últimos 30 dias, isso configura uma forte anomalia negativa. De fato, tem chovido mais ao norte, dá para ver que aí na região de Minas, por exemplo, Espírito Santo, mesmo estando no período seco ainda, tem chovido alguma coisa, quase que comparativamente, mesma coisa que choveu na Paranapanema, que está mais ao sul, região onde as frentes frias passam com maior frequência. Então, nos últimos 30 dias, dá para ver que a situação, pelo menos em termos de chuva, realmente se agravou. Na próxima figura, que é conhecida, né, aquelas barras que indicam a precipitação acumulada mensal e a média histórica. Bom, dá para ver aí que a situação realmente não está nada fácil. Se a gente olhar, por exemplo, desde novembro do ano passado até agora, choveu quase que sistematicamente abaixo da média, ou seja, basicamente um ano completo chovendo abaixo da média. E dá para ver também que nos últimos meses a situação se agravou. Vejam que em setembro, por exemplo, a chuva foi pouco mais da metade da MLT. Agosto foi um mês péssimo também. Então, nos últimos 2, 3 meses, a situação realmente, em termos de chuva,
se agravou. Em outubro nós estamos com 1/3 do mês já percorrido e choveu 17 milímetros, sendo que a MLT é 160, né? Então choveu muito pouco em proporção. Eu tentei fazer uma análise um pouco mais aprofundada de o que está causando isso, pelo menos nos últimos meses. O que a gente tem visto no inverno é que, bom, nós sabemos que na região sul como um todo, o sul da região sudeste, a chuva tem uma forte dependência com as frentes frias, com o comportamento das frentes frias. E o que tem acontecido nos últimos meses é que essas frentes frias ficaram muito mais ao sul da bacia do Paranapanema, na bacia do Prata, basicamente, chegaram até a bacia do Uruguai, bacia do Jacuí, mas nem já conseguiam chegar na bacia do Iguaçu, né? Todo mundo sabe, as cataratas neste momento estão com uma vazão muito abaixo da média. Então, esse era um comportamento ou a frente avançava muito mais rapidamente, muito mais para o norte, né? Atingindo até sul da Amazônia, aqui em São Paulo. São Paulo, por exemplo, este ano teve inverno. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Tem muitos anos onde não há inverno praticamente. Este ano tivemos um período de temperaturas realmente baixas, porque as frentes frias conseguiram chegar até mais ao norte. Então, em resumo, ou a frente ficava mais ao sul, ou a frente ficava mais ao norte, mas não se posicionavam na região da bacia do Paranapanema. Aí eu tentei rapidamente assim, achar uma causa para isso, e o que eu achei, não sei se tem meteorologistas aí na sala se concordam ou não comigo, mas o que eu achei está na próxima figura, é que houve nos últimos meses um esfriamento do Oceano Pacífico, especialmente Atlântico também, mas fundamentalmente Pacífico. Vejam essa elipse vermelha, quase como se fosse uma situação do La Niña, e sabemos que em situações do La Niña chove menos na região sul. Na parte de baixo, né, temos uma série temporal da temperatura do mar aí, perto da região da América do Sul, a temperatura do mar no Oceano Pacífico, perto da América do Sul. E dá para ver que nos últimos meses, realmente a temperatura caiu significativamente, justamente a partir mais de agosto, setembro, que é quando essa crise, né, de falta de chuva se agudizou. No ano passado, por exemplo, a situação era diferente. Então, talvez seja esse, pelo menos, um dos motivos da forte variabilidade no posicionamento das frentes frias. Esse é o fato, digamos, a forte variabilidade, ou muito para o sul ou muito para o norte. A causa, né, pode ser essa ou pode ter outras. Se fosse essa a causa, aí eu dei uma olhada. Bom, primeiro, isso não configura uma situação do La Niña, né? Situação do La Niña é quando o oceano esfria todo ao longo da linha do Equador Oceano-Pacífico. O parâmetro que se considera para definir uma situação como El Niño, La Niña ou normal é a temperatura do oceano na região central. Neste caso, a temperatura está dentro da normalidade. Nós estamos formalmente num período de neutralidade. As previsões climáticas assim de longo prazo indicam que nós continuaremos numa situação de neutralidade. Não há previsão nem de El Niño nem de La Niña. La Niña seria o que mais preocuparia. Não há previsão do La Niña, mas essa mancha, chamemos de água mais fria, ela deve ainda permanecer alguns meses até que ela se dissipe gradativamente, pelo menos é o que estão indicando os modelos. Então, em outras palavras, se for essa a causa, não é uma coisa que se dissipa de um dia para outro, né? A resposta do oceano sempre é bastante lenta, o oceano muda lentamente. Então, se for essa a causa, a tendência vai ser dissipar, mas de uma forma lenta. Então, provavelmente as frentes continuarão ainda um certo tempo tendo esse comportamento, embora aparentemente quando chegar o auge da estação chuvosa, que aí é um pouco mais amortecida, esse episódio em princípio estaria dissipado. Bom, desculpem pela longa explicação, mas acho que talvez seja o ponto mais importante que eu tenho para falar. A previsão de curto prazo é mais fácil, qualquer pessoa pode
achar aí na internet, mas vamos lá. A próxima figura mostra a situação de hoje, né? E eu acho que essa situação de hoje mostra bem o que está acontecendo. Nós temos um resquício de frente fria aí entre São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Que está provocando algumas chuvas lá na região sudeste, centro-oeste, inclusive já um pequeno indício da proximidade do início da estação chuvosa. E tem outra frente fria que causou muitíssima chuva aí na região do Rio da Prata, enfim, mas essa frente fria não vai conseguir chegar na bacia do Paranapanema. Aí tem outra frente mais atrás ainda, na região do Chile, né, entre o Oceano Pacífico. Essa frente fria vai conseguir chegar daqui a 10 dias, mais ou menos, assim, com um pouco mais de força e provocar algumas precipitações. Então, das três frentes que aparecem na imagem, só aquela que está mais à esquerda e mais ao sul, né, é que vai conseguir provocar alguma precipitação. Ou seja, mesmo essa imagem de satélite, acho que serve como exemplo, né, do que está ocorrendo. Bom, a próxima figura mostra, então, a previsão de chuva, né, para os próximos dias. Então, vejam que chove mais para o sul. E, de novo, um repeteco do que vem acontecendo. Chove no Uruguai, chove no leste da Argentina, no Rio Grande do Sul, mas pouca chuva ou nenhuma vai chegar nas bacias do Paranapanema. Então, nos próximos 7 dias, as anomalias continuarão sendo negativas. Vai engrossar aquela estatística de chuvas abaixo da média. Temos os valores previstos na próxima figura. Essa figura, bom, a figura da esquerda é a distribuição da chuva, né, a distribuição espacial da chuva. Em princípio, a parte sul da bacia teria mais acumulados do que na parte norte, do que o trecho paulista, chamemos. E na parte da direita está o valor previsto pelo modelo. Essa previsão tem já uma correção de erro sistemático. Neste caso, o erro sistemático achado foi pequeno. Então, esses valores de 3, 15, 41 talvez possam ser representativos, mas o mais importante é que esses valores estão abaixo da linha azul, né? Que a linha azul representaria a MLT diária, né, desses dias, MLT acumulada, né? Então, deveria acumular aí na faixa de 60 milímetros, talvez em 10 dias, e a previsão é de acumular na faixa de 40. Dá para ver que no último período aqui considerado, né, esses números, de novo, representam um acumulado para 3, 7 e 10 dias. Então, depois do 7º dia, que uma nova frente fria poderia chegar e aumentar um pouco essa precipitação, mas ainda abaixo da média histórica. E talvez a melhor notícia que eu consigo dar hoje é na última figura, que é a tendência para a segunda semana, né? Essa tendência para a segunda semana, primeiro, mostra muita mais chuva em termos gerais, talvez assim, indicando de alguma forma uma maior proximidade com o início da estação chuvosa. Outubro é o mês onde normalmente ocorre a transição para a estação chuvosa, então, normalmente a segunda metade de outubro é mais chuvosa do que a primeira metade. Isso aparece bem, né, em comparação com as duas figuras para trás, né, da chuva da primeira semana. Mas vejam que, de novo, os maiores acumulados estão de novo ao sul, né, da bacia do Paranapanema. Estão mais ali entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há um aumento de precipitação previsto para a segunda semana. Estamos falando aí do dia 19 ao 25 de outubro. Há um aumento previsto. Mas se a gente vê na figura da direita, esse aumento indicaria chuvas basicamente em torno da média dessa semana, né? Dessa semana. Ou seja, não compensaria ainda o déficit da primeira parte do mês. Então, mesmo com esse aumento de precipitação, nós chegaríamos a um valor mais ou menos dentro do normal. Então, se a gente fizesse um acumulado previsto das 2 semanas juntas, né, ainda esse valor estaria abaixo da média. Então, realmente o panorama não é muito alentador em termos de chuva, né? Há uma expectativa de melhora, em princípio, da situação a partir do dia 19,
mas seria uma melhora também assim em termos. Não há uma reversão desse quadro de frentes frias se posicionando mais ao sul da bacia. Bom, essa é a apresentação, Joaquim. Se tiverem perguntas, fico à disposição. Muito obrigado, desculpem aí pelo inconveniente. Ok. Bom, a sua explicação foi longa, mas no sentido de explicar detalhes que normalmente a gente não obtém na imprensa com facilidade, né? Então, muito obrigado pela apresentação. Nesse momento, então, eu vou pedir ONS, com base nessas informações, elas, de alguma maneira, são coerentes com o que vocês estão programando, é isso? Exatamente, Joaquim. É o cenário que, infelizmente, a gente vem observando, né? E a gente torce, pelo menos, para que não seja a condição plena, né, de chuva nas bacias do subsistema sudeste, mas pelo menos que não tenhamos temperaturas tão elevadas, porque esse seria o pior cenário possível a gente observar aí ao longo desse período de transição, novembro e dezembro, que é ausência de chuva significativa nas principais bacias do sistema e carga elevada, né? Isso realmente é um cenário muito ruim. Especificamente em relação à bacia do Rio Paranapanema, né, é exatamente esse o contexto, né? A gente não vê nada significativo aí no curtíssimo prazo, tem esse horizonte aí de 10 dias, 11 dias à frente, que o seu Lúcio falou que tem alguma possibilidade de a gente ter alguma chuva, e a gente torce para ela cair nos pontos certos, e a gente está pronto para gerenciar ela da melhor forma possível em relação ao aumento das afluentes na bacia. Ok. Bom, eu vou dar oportunidade agora a as pessoas poderem se comunicar e colocar. Eu vou começar pela CEDES do Paraná, pela Águas do Paraná. Alguma consideração em relação a essa situação, que isso também deve ter algum reflexo em outras bacias, em outras situações do Estado, né? Então, se vocês pudessem comentar também. Bom, a questão realmente mostra uma situação muito crítica, mas a gente tem verificado realmente que nessa parte mais ao norte é que nós estamos tendo essa precipitação muito abaixo da média. E dentro daquilo que foi colocado, quer dizer, na realidade está se acompanhando aí no sentido de fazer a devida comunicação, fazer a devida explanação junto aos municípios, principalmente lindeiros, para que tenha a melhor maneira de acompanhar esse processo. Então, essa é uma situação. Nós vamos ter agora, logo na sequência, aqui um evento já em Foz do Iguaçu, que vai ser lá o encontro do INCOB, de todos os comitês, e essa situação também vai ser bem difundida nesse evento também. Ok, mas então isso que está acontecendo está se refletindo também, pelo que eu entendi, também em outros sistemas do Estado, né? É isso. É uma situação que nós temos essa falta está pegando toda a parte, por exemplo, todo o setor da agropecuária, todo o setor aí da parte dos grãos, eles estão muito atentos também com essa situação, por causa que isso já está repercutindo no problema da falta de chuva. Além da questão da energia, mas também a questão da falta de chuva mesmo. Ok, muito obrigado. Comitê do Paranapanema, essa é uma oportunidade para vocês se manifestarem. Nós participamos de uma reunião que a CTG promoveu em Ourinhos essa semana, na terça-feira, e houve prefeitos, representantes de prefeituras, tanto de São Paulo quanto do Paraná. Houve o prefeito de Ribeirão Claro, o prefeito de Carlópolis, representantes da prefeitura de Salto Grande, da prefeitura de Avaré, que são municípios que dependem demais do turismo, né? E esses prefeitos eles estão profundamente preocupados, porque agora começa a temporada de turismo, né, que seria o verão, e os reservatórios estão cada vez mais baixos, e a gente sabe da necessidade de energia elétrica que nós temos, mas a gente precisa conciliar muito mesmo essa questão da geração da energia, e eu acho que
as propostas da UNS são muito interessantes no sentido de manter os reservatórios na mais possível, né? Porque esses prefeitos eles estão muito preocupados, né? Então, gostariam até de ter conversado mais com o pessoal da CTG. Teve lá uma empresa de consultoria que fez esse trabalho, né? E eles estavam lá todos preocupados. Então, a gente precisa, além de levar em consideração essa questão da energia elétrica, a gente precisa pensar, como o Samec disse, nessas prefeituras vindeiras aos lagos, né? Que estão sofrendo com essa crise enorme que a gente está vivendo aí. Então, não há muito o que fazer, eu acredito, pelo que foi colocado, eu acho que a gente tem que fazer esse processo operacional mesmo e aguardar a chuva, mas sempre com a visada de manter o máximo de água possível nos reservatórios. Eu acho que essa é a opinião do que nós aqui do comitê estamos discutindo, né? Apenas Joaquim, uma complementação. Sim, não, pode ficar à vontade. Obrigado. Essa questão que o Emílio comentou, realmente os múltiplos usos da água, né? Piscicultura, a gente já está recebendo alguma reclamação, mas isso faz parte da realidade que a gente vive, né? E eu acho que a gente está conduzindo a ONS, a ANA, o comitê está conduzindo bem aí essa gestão dos reservatórios, né? Apenas uma curiosidade, a gente observa que em 2017 e 2018, o mês de outubro foi o melhor mês desses 2 anos, né? Precipitação topo lá, né? E será que tem uma possibilidade de a gente repetir outubro, o que foi em 2017 e 2018? O pessoal do CEMADEM tem alguma previsão aí sobre isso? Eu vou dar o início e ele termina. Só para ter ideia de números, tá certo? Nós, no mês de outubro, a média é mais ou menos 159 milímetros, tá certo? Essa é a média. E até agora nós estamos no dia 10, 11. Que é 10 que o 11 ainda está correndo, né? Ainda pode ter chuva no dia 10, no dia 11. E nós choveu na bacia 17. Então, um terço seria pelo menos 50 e poucos milímetros. Choveu 17. Certo? E ele está dizendo que tem chuva daqui a 10 dias. Então, CEMADEM, termine de completar. Não, é isso, Joaquim. E tentar falar um prazo mais longo do que isso, digamos, seria um chute. Então, realmente, a gente tem que ir acompanhando, talvez com uma frequência razoável, para saber como é que a estação chuvosa vai evoluindo, mas não temos como saber o que pode acontecer além de 15 dias, 2 semanas, é o máximo que conseguimos fazer. Ok, então o que eu quero dizer é o seguinte, é que nos próximos 10 dias, pelo menos aí, não se espera uma reversão desse quadro de você ter aquele período que foi 2019, 2018, outubro de 2018, né? Eu vou apresentar aqui, eu ia deixar para depois, mas vou apresentar o boletim diário da ANA, que aí talvez esclareça algumas coisas. Vou botar na tela. Bom, então, esse é o boletim que nós fazemos todos os dias. Esse é o boletim do dia 11, né? Claro, com dados de meia-noite do dia 10, tá? Bom, então, se nós olharmos, vou analisar reservatório por reservatório, com números, e a gente vê como está a situação de cada um, tá? E esse boletim é acessível na página da ANA, mas eu vou mandar para todos que têm na reunião, eu vou mandar esse boletim para facilitar. Bom, vamos pegar o Jurumirim. Jurumirim tem um volume máximo de 7 bilhões de metros cúbicos, tá? Então, esse é o número em termos de bilhão de metros cúbicos. E ele tem um volume mínimo no entorno de 3 bilhões e 800. Então, 7 bilhões, os grandes números, tá? 3 bilhões e 800 é o volume mínimo. O que deixa de volume útil algo como 3 bilhões e 165 milhões. Ok. Bom, e ele hoje está acumulando 4 bilhões e 779. Então, está acima do volume mínimo, né? E o que representa, se esse número dividido pela capacidade dele, essa primeira conta,
significa que ele está, em termos de volume do reservatório, em relação à capacidade, não à geração de energia elétrica, mas à capacidade dele, ele está com 68%, tá? Mas em relação a volume útil, que é descontando aquele volume que não gera energia, ele estaria com 936 milhões, o que dá praticamente 30%, 29,58%. Então, essa é a leitura que se faz dessa tabela que tem todos os reservatórios. Então, Chavantes tem 8 bilhões 795, a capacidade máxima, tem 5 bilhões 754 de volume mínimo e um volume útil de 3 bilhões e 41. Hoje ele está com 6 bilhões 774, com 77% de acumulação. E isso corresponde, em termos de volume útil, a 33%. Então, 77% em relação à capacidade total, mas em relação ao volume útil, 33%. Mauá é o menor deles, está com 2 bilhões de capacidade total, 2 bilhões e 137, 470 bilhão de volume mínimo, volume útil 667 milhões, e ele hoje está com 76% do seu volume e 25% do volume útil, aquele que pode gerar energia. Então, esses são dois números que diferenciam. Esse volume o total tem a ver com o reservatório como um todo, esquecendo a geração de energia elétrica. E esse último é a percentagem de volume com relação à geração de energia. Então, quanto eles têm disponível para gerar energia, tá? O último, Capivara, que é o maior de todos, tem 10 bilhões 542 milhões de capacidade máxima. O volume morto dele para a geração de energia, que é o volume mínimo, 4 bilhões 817, tem 5 bilhões 725 de volume útil. Hoje ele está com 57% do seu volume acumulado e 22% da capacidade de geração de energia. Então, esse é o gráfico, esse é como traduz essa tabela que todos os dias é apresentada, tá certo? Embaixo tem a tabela, aquela tabela que é apresentada aqui pelo CEMADEM, que é a tabela da chuva, tá certo? É a chuva desde outubro de 2017, onde se vê, por exemplo, que o ano 17 para 18, porque o período chuvoso tem uma transição e a gente começa o ano hidrológico. O ano hidrológico nessa região aí, mais ou menos começa no Sudeste em 1º de outubro, começa 31 de setembro, final de setembro termina o ano anterior e inicia, vamos dizer assim, o ano hidrológico em 1º de outubro. E dessa lógica aí, vocês veem que o grande mês que teve chuva foi um outubro. Então, outubro é um mês que pode efetivamente ter chuva de boa quantidade, que no ano de 18 foi o ano melhor que teve, tá certo? Então, essa é uma possibilidade que existe sempre numa bacia que tem transição, como essa entre sul e sudeste, que tem uma parte dela que se comporta até com o efeito do sul. Olhando na sequência, essa é a cascata, tá certo? Por que a gente não fala nesse nome dos outros reservatórios? Porque os outros reservatórios, eles são reservatórios a fio d'água. Então, esse fio d'água significa que o nível mínimo é igual ao nível máximo, praticamente isso, e eles dependem, então, da sua geração, da alimentação dos outros reservatórios, que são esses triângulos. Então, temos aí 4 triângulos e o restante são essas bolas que são reservatórios a fio d'água. Por que nós não comentamos sobre eles? Porque eles são mantidos constante o nível o ano todo, a menos numa cheia, alguma coisa assim que faz ele variar um pouco de nível, tá? Bom, na sequência, nós temos cada reservatório como que ele se comporta no passado, para vocês poderem olhar em relação à existência desse reservatório, porque o ONS fala, mas era importante você registrar como ele se comportou no passado. Em algum ano ele chegou a esses níveis, em alguma situação ele chegou. Então, por exemplo, o Jurumirim, que está aí na tela, nós temos informações desde 1º de janeiro de 2012.
Então, se olharmos 2012, então, na transição do ano de 2012 para o ano 2013, ele chegou a 30%. No ano da transição de 13 para 14, ele chegou um pouco abaixo de 20%, tá certo? Depois teve bons anos que ele ficou acima de 50%, sempre, tá certo? Sempre. E viemos enfrentar de novo problema no ano de 2019, não no final de 2018, mas dentro de 2019, no período chuvoso principal do ano, nós tivemos o nível mais baixo do ciclo anterior de chuvas, né? Então, esse é um ponto importante e chegamos a alguma coisa como 13% ou 14%. Tá? Esse é Jurumirim. Existe esse gráfico de cima, ele dá as vazões. Então, o mês mais chuvoso em termos de aporte de água ao reservatório, sem dúvida nenhuma, é o mês de junho. Então, junho é o grande mês que esse reservatório recebe água em média, né? Em média, se você olhar, ele tem uma possibilidade de cheias grandes nesse período. As maiores cheias estão lá. A maior que teve lá. Mas, em termos de média, onde pega mais água é muito parecido. Fevereiro, tá certo? É o mês que, em média, ele chega com mais água. Janeiro, fevereiro, março e dezembro. Mas ele sempre é um reservatório muito estável. Ele não tem um ciclo muito bem determinado de ter assim, um grande período chuvoso e um pequeno. Então, ele pode ter recuperação em qualquer um desses meses, né? E, por último, esse mínimo aí, que é essa linha vermelha, que são as menores vazões que se verificaram no histórico. E vocês podem olhar que agosto tocou nessa vazão e outubro está tocando nessa vazão. Fevereiro tocou nessa vazão, inclusive ficou abaixo. Quando for construído esse gráfico o ano que vem, o mês de janeiro desse ano vai ser a menor vazão que chegou no histórico. Então, esse conjunto de informações, eles estão disponíveis todos os dias para todos os reservatórios. Para Chavantes, a mesma coisa. Se vocês olharem, o ano passado, ele não teve o pico, ao menor nível no final do ano, mas no próprio já 2019, tá certo? Ele ficou abaixo de 20%, tá certo? Se vocês olharem Mauá, a mesma coisa, tá certo? O pico foi esse ano ainda. E, por último, Capivara, tá? Que também ficou em torno de 20%. Então, o apelo que todos nós temos que fazer, em cima do que o Comitê de Bacia colocou, é que tenha o ONS, e aí a gente acredita que o ONS tem, essa sensibilidade de equilibrar os reservatórios da Bacia do Paranapanema com o restante do reservatório do país, né? Então, não sacrificar a Bacia do Paranapanema mais do que as outras bacias, mas também manter, tá certo, uma condição adequada de utilização. Então, por isso que a gente faz essas reuniões, para dar esse recado que todos nós estamos aqui, no sentido de estarmos acompanhando e pedindo, então, essa relação com o ONS, no sentido de fazer essa operação com equilíbrio, né? Então, essas reuniões são feitas com esse sentido de transparência, de termos, então, esse apelo no sentido de manutenção. Nós estamos hoje com alguns problemas, por exemplo, se vocês olharem lá, vocês vão ver lá o Lago de Furnas, entre na internet vocês vão ver que também é uma região muito turística que está sofrendo muito. A região de Caconde é uma região também no estado de São Paulo que está sofrendo muito. Então, tem várias bacias que estão sofrendo muito. Nós entendemos esse negócio, mas, claro, no mundo que tem outras fontes de energia, que é a hidráulica, tem a térmica, tem as eólicas, tudo, também esses recursos têm que ser explorados. E essa é a discussão que temos, e é por isso que nós fazemos essas reuniões, para o ONS entender o contexto que nós estamos, e nós entendemos que eles têm trazido as coisas com transparência para essas reuniões. Então, ONS, comente. Exatamente essa linha, doutor Joaquim. A gente entende muito bem a situação de armazenamento, não só na bacia do Rio Paranapanema, mas em todas as bacias do Sistema Interligado Nacional, só adicionando aí
a lista que você acabou de citar, né? Tem todo o São Francisco também com condições, principalmente textos com condições de José Três Marias, com condições de armazenamento não satisfatórias. Tocantins, principalmente Serra da Mesa, que é o maior reservatório que a gente tem no sistema, a gente deve terminar com um valor próximo de 10%, 12%, agora no final desse período seco. Então, sim, realmente é algo que a gente vem gerenciando bacia por bacia e caso a caso, né? Lembrando que, conforme a situação hidrológica e hidráulica ela vai se agravando, há um mecanismo dentro do setor elétrico automático, né, de tomada de decisão, que é o despacho de geração térmica. Só que a gente tem que lembrar que o pacote de geração térmica disponível a ser utilizado, ele tem degraus por preço. Então, a gente só vai disparando térmicas mais caras conforme a condição de armazenamento ela vai se agravando. Então, a gente tem um antídoto, sim, para a condição de armazenamento adversa, que é o despacho de térmica com preço maior. E sempre lembrando que isso é algo complexo, porque traz um impacto econômico razoável, né? Aí não é um impacto só na bacia do Paranapanema, ou só no Tocantins, ou só no São Francisco, é um impacto generalizado em todo o sistema interligado nacional e, consequentemente, para todo o país. Então, o que a gente vem buscando dentro desse contexto, exatamente o gerenciamento da melhor forma de atendimento do uso múltiplo da água, mas também preservando uma condição econômica favorável do despacho de energia no Brasil, exatamente em relação ao despacho de térmicas. Muito bem mostrado, né, no boletim da ANA, essa divergência, essa separação entre o que é um volume útil para fins de geração de energia elétrica e o volume total disponível no reservatório, né? Lembrando que, conforme destacado pelo Dr. Joaquim, o 0% útil para a geração de energia elétrica ele corresponde a uma quantidade de água ainda muito significativa para fins de captação, para abastecimento humano, para fins de lazer, uso dos reservatórios. Então, isso é algo que a gente tem que gerenciar. A gente torce, né, para a gente ter uma condição de inversão entre o período seco e chuvoso do ano de 2019 para o ano de 2020, dentro de alguma normalidade, para a gente poder, dentro da bacia do Rio Paranapanema, continuar com esse horizonte de 20%. Mas, como eu citei na conclusão final da nossa apresentação, é algo que a gente não tem como fazer, a não ser ir monitorando gradativamente ao longo aí das próximas semanas, dos próximos 2 meses. Ok, mas é importante entender que essas reuniões, de alguma maneira, mostram a importância de vocês estarem vendo a visão local, né? Que, como o sistema elétrico é um sistema interligado nacional, claro, de alguma maneira, alguém tem que ficar dando os toques sobre a questão local. E essa reunião tem esse propósito, de mostrar a importância do Paranapanema para usos múltiplos também, tá? Então, bom, eu abro para outras pessoas comentarem. Quem gostaria de comentar? Você vai falar. Joaquim, aqui é Paranapanema. Pode falar, por favor. É a energia. Claro. Quem está falando? Pode falar. Sim. Não, só queria pontuar aí, a gente está de acordo aí com o que foi dito pela ONS, pelos demais participantes, o material do CEMADEM também deu um horizonte do que a gente espera que ocorra para o futuro próximo. A gente está de acordo com o que foi dito, só assim, aproveitando que pela expectativa nós vamos manter o reservatório a fio d'água e também considerando que a previsão de chuva não é grande coisa, a usina fio d'água vai soltar o que chegar. Então, há a possibilidade de, em Jurumirim, no futuro, aí, vamos dizer, não digo nos próximos 15 dias, mas um pouco mais para frente, há a possibilidade de a gente ter que defluir um pouco abaixo daquela restrição contratual de 147, que a gente flexibilizou a defluência mínima de Jurumirim. E eu creio que talvez seja uma boa hora de começar a pensar na prorrogação daquele prazo, daquela restrição de defluência mínima em Jurumirim, tendo em vista aí que envolve outros órgãos e isso aí pode demorar algum tempo.
Eu não sei se o Diniz tem aí o dado da simulação que ele fez, qual que é a defluência que vai ter, a afluência que vai ter em Jurumirim. A gente já poderia por aí ter uma ideia de se vai precisar flexibilizar a defluência mínima ou não. Veja só, eu entendi, o que eu acho que você está dizendo é o seguinte: hoje vocês estão cobertos por uma autorização da ANEEL e da CETESB para liberação de água num padrão menor para poupar os reservatórios, porque se vocês soltarem dentro de um contexto de chegar pouca água, mesmo fio d'água, vocês teriam que secar o reservatório para atender essa demanda que existe contratual, né? Então, o que vai ter nosso apoio para esse tipo de atividade. Agora tem que ter um pedido, né? Do mesmo jeito que foi feito o pedido para ter essa quebra de restrição que está contratual, então era importante vocês darem início a isso e nós apoiamos no encaminhamento dela para esses órgãos, tá? Alguém mais gostaria de comentar? Comitê, depois que você ouviu bem isso, quer dizer, vocês estão entendendo agora a importância de termos esse tipo de reuniões, no sentido de vocês terem essa visão do que está acontecendo, mas também terem oportunidade de cobrar, né? Essa visão mais ampla dos usos múltiplos, né? Então, acho que é importante o entendimento de vocês também, que esse tipo de reuniões é muito favorável à mudança de postura, de todos serem proativos no processo, né? Então, comitê, comente aí. É isso aí, sim, Joaquim. É importante, a sala de situação foi uma criação muito importante que nós fizemos, que a Ana deu start junto com o comitê, né? E é muito bom a gente ver a preocupação da gestão das águas para suas várias finalidades, né? Essa preocupação, essa atenção, né? Eu acho que a função do comitê é essa, né? Cuidar para garantir água para todos os usuários que vivem na bacia, né? Então, a continuidade da reunião da sala de situação é muito importante e eu acho que a tendência dela é meio que virar sistêmico, né? Se Deus quiser, nós vamos entrar num período de chuva bom aí, mas é sempre uma atenção, né? Até porque o consumo, a gente sabe da realidade do Brasil, da questão da geração de energia elétrica, né? E todos acompanham essa preocupação, a gente acompanha a necessidade da agricultura, dos outros usuários, né? Da indústria. Então, é muito importante ter essa sala de situação, fazer esse acompanhamento, né? E fazer essa gestão realmente, né? Compartilhar essa gestão. Então, eu parabenizo aí a Ana, a ONS, CEMADEM, que são órgãos federais, né? Além dos órgãos do Estado, geração de energia, agricultura, indústria, a gente está aqui discutindo e acompanhando, né? Falando um pouco aqui sobre o CPH Paranapanema, nosso escritório de apoio do CPH, a gente criou um informe semanal, né, onde a Priscila, que é jornalista, faz um resumo dos fatos ocorridos e vai disponibilizar aí para as prefeituras, para os prefeitos, para toda a rede de contato, para a imprensa, né? Porque nós temos que ter esse acompanhamento e é complicado para nós receber uma reclamação de um hotel ou de um determinado setor produtivo, né? Então, essa divulgação da notícia e a atualização da sociedade é muito importante. Então, acho que a gente está no caminho certo, sim. Muito bom. Ok, só para vocês entenderem a sistemática, nós iniciamos como sala de crise. Mas por quê? Porque entrou normalmente a motivação para fazer esse tipo de coisa. Mas em algum momento, você bem falou, nós saímos daquela criticidade e se transforma numa sala de acompanhamento permanente. Então, a ideia, se vocês todos concordarem, é nós fazermos igual que fazemos em outras bacias, Paraíba do Sul, São Francisco, Tocantins, que tem reuniões mensais pré-fixadas. Como é o pré-fixado? Para que as pessoas tenham uma previsibilidade sobre as mesmas, nós adotamos uma data no calendário, tipo, a do São Francisco é toda
primeira segunda-feira do mês. Nós, na sequência, quando essa coisa ficar dentro de uma rotina de acompanhamento, nós poderemos adotar para o Paranapanema a mesma coisa, ser toda primeira sexta-feira do mês pela manhã, às 10 horas. Mas por que isso? Porque nós sabemos da dificuldade de agenda de todo mundo. Então, já que você tem para o ano todo o calendário de reuniões de alguma maneira pré-fixado, tá certo? Isso facilita a presença e o comparecimento de todos. Além do fato de ser por videoconferência, que faz com que as pessoas possam se deslocar, eventualmente estar em outro local, mas tem acesso por conta da questão da videoconferência que facilita isso. Então, a proposta que eu faço para vocês é, na sequência, quando a situação entrar dentro de um grau de normalidade, nós não nos desmobilizarmos e ficarmos toda primeira sexta-feira do mês nos reunindo, nem que seja para dizer, está tudo bem, ok, fecha a reunião. Mas era importante ter essa continuidade, tá certo? E vocês vão entender mais do que tudo que essa continuidade vai fazer com que vocês passem a entender esses metros cúbicos por segundo, essas coisas de chuva que o CEMADEM coloca. Isso faz parte do contexto da internalização da gestão de recursos hídricos na parte mais hidrológica, mais técnica, mas que vocês, com certeza, vão assimilar com facilidade, né? Então, essa é a proposta que nós fazemos, entendendo que nesse período atual de crise, a sequência das reuniões ela tem que ter uma outra dinâmica, tá certo? Nós estamos, inclusive, eu estava olhando aqui o calendário, nossa próxima reunião poderia ser exatamente nessa sequência, vai ser a primeira sexta-feira do mês de novembro, que cai exatamente no dia 1º. Então, a minha proposta de data para a próxima reunião é 1º de novembro, 10 horas, tá? Para todo mundo já anotar e poder se preparar e programar para ela, né? Então, essa é a lógica. Bom, está aberta aí para a consideração de todos, para algum comentário de natureza geral que gostariam de fazer nesse momento. Nós, o IPO Paranapanema, quatro representantes do município de Jaguaré, de Piraju, Tejupá e Caquaripuba, fortes que representantes da Jaguaré, que colocar uma situação em relação a esse governo de trabalho forte. Bom dia a todos. Satisfação muito grande de participar de uma reunião espontânea, pessoas da ONF, pessoas da ANA, pessoal da ANA. Gostaria de fazer algumas colocações. Sou secretário de Meio Ambiente de Avaré. Nós temos no entorno da Represa do Chuí 7 municípios que nos rebanham ali, que nos circunvizinham, e eu gostaria de deixar uma colocação. Nós temos em torno de 180 mil habitantes que esperam de nós hoje uma resposta. Hoje nós temos aqui, quero parabenizar aos dados de chuva, muito bem colocado, muito bem explanado. Quero deixar uma ressalva que nós não temos aqui, que é quem nos acompanha na falta e na fora desse reservatório, a falência desse reservatório de fauna e flora entristece a esses 7 municípios, perdeu a consonância com a parte do município. É louvável as colocações da ONF, da ANA, nas questões de chuva. Aí eu pergunto, e se nós não tivermos a chuva, quando se fez os reservatórios, quando se instalou a hidroelétrica, foi medido a afluência ou foi medida a chuva para fazer-se essas captações de energia elétrica? Então, eu acho que nós deveríamos chegar num consenso para atender a necessidade, tanto da chuva quanto da afluência e aos moradores que nos aguardam uma resposta para que o turismo volte, para que nós tenhamos novamente o pessoal se divertir em janeiro, fevereiro, março, no mínimo mais de 3 dias. Nós, moradores do entorno dos 7 municípios, Avaré, Itapinga, Arandu, Paranapanema, Itaí, Caquaripuba, Cerqueira-Serra,
Estão aguardando dos senhores, da ANA, da OMS, do CTG, uma resposta louvável. Sabemos que temos um uso nacional da energia elétrica, o consumo de energia elétrica, a que nós devemos agora, os nossos, pessoal dos nossos municípios, uma resposta que eles ficam satisfatória em ter a energia elétrica, que é uma fonte primordial, e ter o turismo. Eu acho que eu aguardo dos senhores, pretendo participar para que nós cheguemos a um bom senso. O uso racional da água na parte de geração de energia elétrica. E também atendemos esses 7 municípios que hoje existem tudo isso. Iniciamos essa batalha em outubro do ano passado, quando vimos a questão, a situação da reprodução do menino num nível de calamidade horrível. Tivemos, já no verão passado, grandes frequentadores dos hotéis desses municípios. Então, a perda é muito grande. Os técnicos, parabéns aos técnicos pelo levantamento do volume de chuva, mas eu acredito que deveríamos trabalhar com a afluência. E poderíamos pensar na chuva, numa situação que estamos, que poderemos ter uma estiagem grande agora nesses 5 meses sem todos, devido aos problemas que estamos tendo na Amazônia. Então, eu acredito que agora é a hora de nós aguardarmos a banda da OMS, a CTG, a ANEEL, esses órgãos responsáveis por essa parte de fiscalização, um orçamento para a nossa sociedade, para os nossos municípios. Nós precisamos levar, nós precisamos deixá-los tranquilizados ou numa situação que atenda a nossa sociedade. O espelho d'água hoje que os senhores veem pelos desenhos aí, pelo mapa, pela geografia, a represa de Jurumirim, é um espelho d'água famoso. É um espelho d'água que vem sofrendo já há anos com os assoreamentos. Na verdade, nós não temos mais esse volume calculado pelo espelho d'água. Eu tenho todo o entorno da Jurumirim e tem massa ciliar. Perdeu-se a massa ciliar de todo o entorno e o agravamento das questões de assoreamento é muito grande. São pautas que poderemos pôr para trazer o técnico da fauna, o técnico da flora, para também mostrar os dados, para que nós não fiquemos só com dados de chuva. Nós não temos poder de fazer chuva, mas nós temos o poder de corrigir o meio ambiente que está próximo de nós, para nós e para as presentes e futuras gerações. Então, eu aguardo dos senhores, estou em nome do prefeito José Silveira, em nome de mais prefeitos que vieram, os outros prefeitos também estão aqui nesse município, uma resposta para levarmos para a nossa sociedade, para os nossos municípios, se tranquilizarem e nós possamos dizer a eles: a empresa de Jurumirim vai voltar ao que é. Muito obrigado a todos, um bom dia a todos, que Deus os abençoe. Ok, obrigado pela apresentação. Alguma coisa mais? Alguém mais gostaria de comentar? Em relação a... Tínhamos que observar também em relação aos tributários. Temos trabalhado muito na Bacia dos Cinzas, aqui no norte do Paraná, e temos observado uma baixa vazão também no Rio das Cinzas. Então, também eu acho que tem que ser observado esses tributários, principalmente agora nesse período que vamos entrar de reprodução de peixes, tá? E que precisam de uma atenção maior também. Ok, mas eu pergunto só, nesse tributário tem algum reservatório que nós tenhamos algum tipo de controle? Esse que você falou, tem algum reservatório que precisa ser manejado? PCH. Na bacia tem PCH, não tem grandes reservatórios. Ok. Doutor Joaquim? Alguém mais? Sim, CTG. Doutor Joaquim? Doutor Joaquim, é Paulo Laudana, CTG Brasil. Eu, com as palavras do nosso colega lá do
de Avaré, né? Que desculpa, eu não vi o seu nome, mas eu gostaria que se o senhor pudesse repetir praticamente o que o senhor falou no início dessa sala de crise, contando esse processo, como nós estamos com uma oportunidade de várias pessoas que não participaram da primeira reunião ou da segunda, sobre essa visão multiuso que a gente tem, que todo o setor tem e que todos os usuários que participam aqui têm que conhecer. E o senhor sempre teve uma qualidade nessas explanações, né? Então eu gostaria de solicitar, como CTG, que o senhor desse uma repetição daquele primeiro e segundo dia, ou então naquela reunião que o senhor apresentou também em Londrina, né? Que quando deu uma alinhada no conhecimento de todos, frente a uma situação que nós estamos enfrentando, né? Que todos juntos estamos enfrentando, né? Por favor, se o senhor puder novamente repetir, eu sei que vai tomar um pouquinho de tempo, mas com a qualidade que o senhor tem, o senhor consegue resumir bem essa informação. Eu agradeço. Ok, vamos tentar ver. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então vamos olhar um pouco a parte legal, né? Quer dizer, quando se constrói uma hidroelétrica, e esse é um ponto importante, nos documentos que elas normalmente elas vêm com ela, vêm algumas condicionantes de níveis que são estabelecidos, né? Então, normalmente são estabelecidos níveis mínimos e níveis máximos de operação desse sistema. E esse nível mínimo, como quem faz o pedido é normalmente construído por uma geradora de energia, aí principalmente na bacia, ele fixa um nível 0 que diz: você está autorizado a operar até esse nível. E diz um nível 100, esse é o nível máximo que você está alterado. Então, entre esse 0 e esse 100, vocês teriam contratualmente, tá certo? Contratualmente, responsabilidade de operar e gerar energia nesses níveis. Bom, isso é uma visão do setor energético, é feito dessa maneira, estabelecido isso. Aí entra a segunda parte, mas esse reservatório, após sua construção, eles normalmente se incorporam a ele outros usos. Tanques redes, aquicultura, turismo, geração de energia como produto principal, mas outras atividades, né, são feitas, inclusive também a preservação ambiental. Então, temos logo primeiro a discussão. Existe essa discussão aqui, que cada reservatório, depois o dono de reservatório tem que fazer, ele tem que fazer um plano do reservatório, que esse plano é apresentado para uma outra entidade, que é o licenciador ambiental, tá certo? Então, tem questões ambientais ligadas ao entorno do reservatório, que são vistas dentro desse plano de ocupação do reservatório, das margens e tudo mais, tá? Então, o que a Agência Nacional faz é tentar conciliar ao máximo possível essa discussão, no sentido de que esse 0 não seja uma coisa normal de acontecer. Ou seja, que o reservatório não sequem e não fiquem em níveis variando muito. Por quê? Porque para o turista, o que normalmente acontece, você faz as pousadas e o nível do reservatório cai muito e a água fica longe das pousadas, tem toda uma dificuldade de cais, tudo mais, aquicultura, tudo mais. Então, o que a gente faz, e esse é um processo gradativo, tá certo? De mostrar e dividir os reservatórios em faixas. O que é essas faixas? Tipo, se o reservatório está num ano muito chuvoso, ele está cheio. Então, está numa faixa normal. Embora ele seja autorizado a ficar entre 0 e 100, o que nós, e a proposta que a Ana tem para discutir isso, e nós temos que aprofundar isso, é dividir o reservatório em faixas. Dividir, por exemplo, o reservatório que abastece São Paulo, ele tem 5 faixas. Tem uma faixa normal, tem uma faixa de atenção,
a faixa de alerta, uma faixa de restrição e uma faixa especial. E para cada uma dessas faixas tem coisas que podem ser feitas. Por exemplo, quando o reservatório entra numa faixa de atenção, a companhia de saneamento que leva água para São Paulo, tem que reduzir sua retirada. Os agricultores também têm que alterar a sua programação de colocação de tanques de rede e tudo mais. Então, o que é importante é tentar, ao máximo, explorar restrições no sentido de que o reservatório não saia todos os anos da faixa de 100% de encher e ir para o zero com todos os problemas que tem. Todo mundo gostaria de ter o mais estável possível o reservatório dentro dessa operação. Então, dizer que o reservatório, e aí é que é o ponto da discussão que a CTG gosta de colocar, é que ele está autorizado a ir para o zero, mas ir para o zero impõe problemas adicionais para os demais usuários. E por isso que nós fazemos essas reuniões no sentido de que o setor elétrico entenda que tem outros usuários, tem outras necessidades e que ele possa, tá certo, levar isso em consideração na sua programação de tal maneira que não sacrificar o reservatório da Bacia do Paranapanema antes de ter esgotado, por exemplo, outras possibilidades de geração eólica, que é o vento que não tem como guardar, quer dizer, a questão de ter a solar, a térmica e tudo mais. E também a exploração de outras bacias hidrográficas, explorar reservatórios de outras bacias. O que está acontecendo nos últimos tempos é que os reservatórios novos que estão sendo construídos, tá certo? São reservatórios a fio d'água. Então, o que significa fazer isso? Toda vez que faz um reservatório a fio d'água, ele fica com nível constante. Então, toda vez, tendo pouca água, ele gera pouco. Muita água, ele gera muito. Então, numa época como essa de seca, ele gera pouco. E faz com que os reservatórios que já foram construídos de regularização comecem a sofrer mais. Então, vocês vão começar a entender por que os reservatórios, como Jurumirim, como Furnas, como Sobradinho, como outros que têm capacidade de regularização, ao longo do tempo, eles sofrem mais. Por quê? Porque está se construindo muitos reservatórios a fio d'água, que não variam de volume, e fica a responsabilidade, então, de fazer essa regularização mais ampla do sistema para os reservatórios antigos construídos. Então, esse é um ponto que tem que ser refletido por todos, isso tem que estar nos planos, todos vocês têm que participar do processo, no sentido de construção do plano de bacia, que é o elemento norteador de todas essas questões, tá certo? No plano, por exemplo, do São Francisco, a questão da operação do reservatório é vista com um capítulo especial. Eu tenho certeza que no plano do Paranapanema não deve ter o capítulo da operação do sistema de reservatórios. Tá? Pode até que eu tenha enganado, mas não deve ter na profundidade que leva em conta todas essas riquezas de dados que vocês têm. Agora, o que nós fazemos é antever os problemas que podem acontecer. Então, o que foi mostrado pelo ONS aqui, e vai ser uma preocupação dela de estabilizar os reservatórios em níveis. E quais foram os níveis? Quando a gente começou essa reunião, o ONS pensava que conseguiria estabilizar o reservatório no nível de 40%. Depois, na sequência, com 2 meses de reuniões, já baixou para 30%. E hoje, na reunião, ele está dizendo, vou tentar... E é essa que é a grande pedida que todos nós estamos fazendo, estabilizar os níveis de 20%. Então, o representante daí da comunidade de Jurumirim, ele tem como essa lógica aí o seguinte, na reunião, o que foi apresentado, e essa reunião é pública, ela é feita, depois gravada e disponibilizada para todos assistirem, tá certo? O compromisso do ONS foi de procurar, no limite das possibilidades dele, estabilizar os reservatórios no nível de 20%. Então, significa, se tem reservatório que está com 29% e 30%, pode ser, em função desse período de escassez, que eles ainda possam baixar de 20%, pronto, de 30%. É isso que ficou colocado pelo ONS. E o que nós estamos fazendo, o apelo de todos, inclusive da Agência Nacional,
é que o ONS olhe com essas peculiaridades locais e tente preservar ao máximo a bacia do Paranapanema, dentro desse contexto de usar outras fontes de energia que possam equilibrar o sistema elétrico. Alguém mais gostaria? ONS? Sim, pode falar. Uma informaçãozinha a mais que é importante, que já é uma derivada segunda em relação a uma lógica técnica, né? Eu acho que foge um pouco desse fórum aqui. A gente tem sempre que olhar, né, quando a gente fala de segurança energética, na verdade, a gente sempre, sobre a ótica elétrica, ela é, na verdade, uma segurança eletroenergética, né? Às vezes, a gente gostaria de economizar mais na operação hidráulica de algum trecho de alguma bacia ou ao longo de uma bacia, só que a gente também tem uma outra limitação, que é uma segurança elétrica, né? Dependendo do contexto da demanda de energia sistêmica, a gente, às vezes, não pode abrir mão da geração até um certo porte de um trecho de uma bacia hidrográfica ou de toda uma bacia hidrográfica por questão de segurança elétrica. Quando eu digo segurança elétrica, é risco de blackout, né? Risco de apagão. E isso realmente é algo que tem um transtorno social e econômico muito significativo. Então, obviamente que se a situação ela se agravar, é uma variável que a gente tem que trazer à mesa para tornar claro para vocês essa variável dentro desse processo de tomar decisão. Mas só para a gente deixar claro que não é só armazenamento de reservatório, mas também tem a segurança eletroenergética do atendimento da carga. Ok. Alguém mais gostaria de fazer comentários? Esse é o momento oportuno de tirar dúvidas e tudo. Quer dizer, ninguém gostaria de secar reservatório porque gosta de secar reservatório, né? Dentro de um contexto que a ANA procura é equilibrar os pedidos de todas as bacias. A gente faz, como eu estou dizendo, se parar a geração aqui, outra bacia vai gerar um pouco mais para equilibrar o sistema, ou uma térmica vai ter que ser ligada. Então, esse é o contexto, por isso que dá importância de vocês se unirem no sentido de colocarem a sua voz nessa situação. Quer dizer, esse é o ponto que é importante e vocês vão entender a importância de vocês atuarem de maneira unida. Alguém mais gostaria de comentar? Bom, então nossa próxima reunião está agendada, então, pré-agendada, e eu mando esse comunicado depois, para aquela data que ficamos acertados, 1º de novembro. Nessa sequência, nós entendemos que ainda vamos fazer reuniões cada 2 semanas, cada 3 semanas, enquanto a crise ainda está nos atingindo. Depois, passamos a fazer uma vez por mês, mas vamos tentar fazer numa frequência maior, para que todos possam participar, e eu conclamo a todos a trazer essas pessoas que são importantes no processo para participar dessa reunião e poderem ter voz e poderem discutir também com todos nós e colocar suas posições, porque aqui é um fórum que faz essa transição entre a parte técnica e a parte mais da população que utiliza os recursos hídricos, né? Então, muito obrigado a todos e até dia 1º de novembro.